O que significa ser uma pessoa santa? O que significa ser uma pessoa santificada? O que é a santidade? Seria a santidade e ser santo algo impossível para nós? Ou será que o Senhor Jesus deixou um meio através do qual a gente pode ser mais parecido com o nosso Pai? Afinal de contas, foi Ele mesmo quem nos disse lá em Levíticos: sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, aqueles que o seguem devem ser como eles. E foi o apóstolo Pedro que, na sua primeira epístola, também explicou essas palavras de Levítico, repetindo-as, dizendo: sejam santos como eu sou santo, dizendo: vocês ouviram isto. Dando a ideia a nós, discípulos de Cristo, de que, uma vez que o nosso Pai é santo, nós, como filhos dele, temos como quase que um sobrenome sermos santos também. Nós levamos a imagem do nosso Pai. Mas o que é ser santo? Ser santo significa ser perfeito? Curiosamente, perfeição não tem nada a ver com santidade. Santidade tem a ver com separação. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, isso nada mais quer dizer do que Deus é totalmente separado. Por causa disso, obviamente, ele é perfeito, ele não se mancha com nada de errado, ele não comete pecados, ele é totalmente separado de tudo aquilo que se vê no mundo debaixo do pecado. E nós nos acostumamos a falar que uma pessoa ou outra é santo ou é santa, porque nós também vemos que essa pessoa vive uma vida separada, uma vida diferenciada. Mas Jesus disse que todos poderíamos ser santos. Todos poderíamos viver a santidade. Ele não só disse disso, mas na noite anterior à sua morte, Jesus morreu numa sexta-feira, a sexta-feira da paixão, quando ele foi crucificado. Na noite anterior, na quinta-feira, logo após a Santa Ceia, a última ceia, imediatamente antes de Judas Iscariotes ter chegado e dado o beijo da traição, Jesus fez uma oração imensa, chamada de oração sacerdotal, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. E eu quero ler um pequeno trecho dela com vocês, que começa no versículo 14, onde lemos assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados. Por meio dessas palavras, Jesus nos ensina que a santificação vem pela palavra. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 15, versículo 3, Jesus já havia dito aos seus discípulos que eles já estavam limpos, purificados, por causa das palavras dele, que ele já havia trazido aos seus discípulos. Então isso significa para nós, especialmente aqui no capítulo 17, verso 17 que lemos, que é possível sermos santificados, é possível sermos como nosso Pai. Mas não é algo que vem até nós imediatamente, senão por meio de uma exposição do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos à palavra. Lembre-se, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Imediatamente antes, ele disse que nós não somos desse mundo, como ele também não é. Ele disse também: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os guardes do mal, o mal aqui com L, o maligno. Ou seja, a ideia de Jesus nessa oração sacerdotal é que o Pai nos guardasse do maligno, que o Pai nos protegesse de toda a maldade, e é isso que Deus faz com a sua vida e com a minha, e Deus, o Pai, poderia nos separar de toda a maldade que acontece nesse mundo, e de todo o resultado da malignidade que também permeia este mundo. Nós podemos estar protegidos, mas ele disse: eu não peço que os tires do mundo, porque é justamente aqui, nesse mundo, que nós seríamos embaixadores de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu. Exatamente nesse mundo que nós levaríamos o Evangelho a outras pessoas, mostrando a eles como o Senhor Jesus transformou a nossa história, a nossa vida. Logo, se Ele transformou a tua vida, se algum dia você entregou a sua vida a Cristo Jesus para ser o teu Senhor e Salvador, saiba que Ele espera que as palavras dele purifiquem você. E Ele, como orou aqui: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é que pode santificar o nosso coração? É a palavra. Eu vou repetir mais uma vez, de propósito. Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, a verdade é o que nos santifica, segundo a oração de Jesus. Santifica-os na verdade. Mas o que é a verdade?
E ele mesmo conclui a sua frase: a tua palavra é a verdade. E ele diz que ele já havia nos dado essa palavra e que o Pai simplesmente fizesse a obra. Mas como o Pai fará a obra na sua e na minha vida se nós não estivermos diante da palavra? Essa é a razão pela qual, seja em que tempo for, especialmente em tempos difíceis como esse, que nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos nos colocar diante dela, assisti-la, seja em seriados, seja em filmes, seja através de músicas, seja através de áudios, a Bíblia narrada, seja como for, lendo-a ou ouvindo exposições dela, como por exemplo um vídeo desse no qual a palavra de Deus é lida e é explicada. Entenda, à medida que nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração está diante da palavra, que ela vai entrando e vai limpando e vai santificando. Sabe aquele ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Essa é a verdade da palavra de Deus, que como água, enquanto ela estiver batendo em nós, ela vai tirando de nós, vai purificando a nossa alma de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não vem de Deus, e vai enchendo a nossa alma com aquela forma, com aquele formato e com aquele conteúdo que Deus quer trazer para nós e que o próprio Senhor Jesus orou para que existisse em nosso coração e nossa alma. Você pode ser santo, você pode ser santa, você pode ser uma pessoa separada, você pode ser uma pessoa diferente. Assim como nosso Deus é santo, totalmente separado, nós também podemos ser pessoas separadas, pessoas diferentes, pessoas santificadas, pessoas que não vivem as aflições e as dores e os temores que os demais vivem. Nós podemos viver as aflições sim, mas não com as outras coisas que vêm junto com as aflições, a perda da esperança, sofrimentos, lágrimas sem fim e outras coisas mais que nos levam a pensar que a vida não vale a pena. Não, quando as aflições vierem até nós, nós experimentaremos a tempestade, mas sabendo que Jesus está dentro desse barco, nós descansaremos, porque colocaremos nele a nossa esperança, nele a nossa fé. E aí então, Deus produzirá em nossos corações os frutos da presença dele em nós. Deus pode te separar. Deus pode fazer de você alguém diferente, alguém santificado. Apenas se exponha à palavra de Deus. Vá até ela e permita que por meio dela você seja completamente limpo.